Olá! Hoje a gente vai conversar sobre uma das maiores travas que impedem as pessoas de irem atrás dos seus sonhos. Aquela ideia de que tudo precisa estar perfeito para poder começar. E para começar, vamos pensar um pouco. Quantas ideias que poderiam ter mudado o mundo, ou pelo menos a vida de alguém, foram parar na gaveta só porque a pessoa achou que ainda não era a hora? Quantos projetos incríveis nunca saíram do papel por causa disso? Pois é, essa é a grande armadilha. Ficar esperando ter mais dinheiro, mais tempo, o apoio ideal, um sinal do universo, a sorte grande. E o que acontece? Quase sempre a mesma coisa. Os anos vão passando e os sonhos, coitados, vão murchando, morrendo nessa sala de espera. E aqui a gente chega no ponto central de tudo. A verdade nua e crua é essa. O tal do momento perfeito simplesmente não existe. É uma ilusão. A vida não vai te dar um dia com todos os sinais verdes e sem nenhum obstáculo. Não é assim que a coisa funciona. Então, de onde vem esse problema? A raiz de tudo isso é um erro básico de pensamento. É como querer o que a gente poderia chamar de a colheita antes da semente. Olha só que diferença brutal entre duas mentalidades. De um lado tem a mentalidade da espera, que é querer o resultado sem ter o trabalho do processo. Do outro, a mentalidade da ação, que entende que é justamente o processo que traz o resultado. É uma inversão total de lógica, né? E quando alguém fica preso nessa mentalidade da espera, o que acontece? A culpa nunca é da própria pessoa. A culpa é do destino, do governo, da falta de sorte, do clima. Qualquer coisa serve de desculpa para não admitir a própria falta de iniciativa. Ok, entendi o problema, mas e a solução? Se não é para esperar por dinheiro e recursos, qual é, afinal, o verdadeiro capital inicial? Essa frase aqui resume tudo de um jeito perfeito. O capital mais importante não está no banco, está dentro da gente. É a coragem, a determinação e a fé para dar o primeiro passo. E é esse primeiro passinho que muda o jogo todo. E a história está cheia de prova disso. Pensa no Steve Jobs. A Apple, uma das maiores empresas do mundo, não nasceu num arranha-céu. Nasceu numa garagem. Ou então Nelson Mandela. Ele não tinha exército, não tinha dinheiro. O que ele tinha no começo? Uma causa muito forte e uma voz para defendê-la. E a Oprah Winfrey, depois de uma infância cheia de dificuldades, qual era o capital inicial dela? Uma vontade de vencer que nada nem ninguém conseguia abalar. Percebe o padrão? O fator que decidiu o jogo para todos eles não foi o dinheiro na conta, foi a atitude. A mentalidade deles foi o verdadeiro superpoder. E tudo isso leva a gente para a parte mais prática e talvez a mais poderosa de todas. A ideia de começar onde se está. A desculpa número 1 é sempre a mesma. Ah, não tenho dinheiro para investir. Certo, mas e o tempo que a pessoa tem? E a energia? E a força de vontade? Tudo isso é investimento. E quer saber? Talvez sejam os investimentos mais valiosos de todos. E aqui está a grande sacada. O que realmente importa não é o que se tem, mas o que se faz com o que se tem. A criatividade para usar os recursos que já estão na mão vale muito mais do que ter rios de dinheiro e não saber o que fazer. Então, como começar? Agora, é bem mais simples do que parece. Se tem uma ideia, pega um papel e começa a escrever. Se tem um talento, começa a mostrar para o mundo. E se tem um sonho, começa a lutar por ele, hoje. O menor dos passos já é um começo. No fim das contas, isso tudo faz a gente repensar o que é riqueza de verdade. A riqueza de verdade não é só dinheiro no banco. É a riqueza que a gente constrói na alma, com o conhecimento, com o propósito, com cada experiência vivida no caminho. Então, para resumir tudo numa frase só, o verdadeiro capital, o ativo mais valioso de qualquer pessoa vitoriosa, não é o dinheiro, é a coragem de começar. E para fechar, vamos levar essa mensagem com a gente. Não espere um momento perfeito. Comece com o que tem em mãos agora. Porque aquele começo humilde de hoje pode muito bem ser a sua grande história de sucesso de amanhã.